Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro literário digital. Nós lemos Paiva Neto, hoje de uma maneira um pouquinho diferente, gravado, mas não deixaremos de trazer aqui o nosso recado, o nosso estudo no dia de hoje, tá? Você pode deixar aqui, você está assistindo aqui pelo YouTube, pelo canal Religião de Deus SJC, e você pode colocar nos comentários aqui o que você gostaria de compartilhar, né, o que você entendeu do trecho de hoje, o que te mais chamou a atenção, tá bom? Então fique à vontade para compartilhar aí também o seu conteúdo, o seu saber. Então nós vamos primeiramente fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Vamos então num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos juntos orar, vamos falar com Deus. A prece é um fator para você fortalecer-se. Não é o esconderijo dos covardes, não. Fazer prece dá uma força. Por isso eu vou terminar essas palavras com uma prece de Jesus, curtinha, ele sabendo que o ser humano está sempre apressado. Deixou bem curtinha, é a prece ecumênica do Cristo, que é o Pai Nosso, que diz assim. Façamos essa prece olhando essa beleza que nos dá sobrevivência física. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A minha esperança é que essas palavras tenham feito bem a você. Você acreditar na vida, ir em frente, porque Deus está presente. E se for ateu, ir em frente também, porque vale a pena viver. Muito bem, fortalecidos aí por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso encontro literário digital. Nós lemos Paiva Neto, estamos estudando aqui o livro Jesus e as Sete Igrejas da Ásia, Éfeso, o primeiro volume da coleção Jesus e as Sete Igrejas da Ásia. Já temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, recém-lançado, e depois teremos aí, logicamente, sobre a igreja de Laodiceia, o sétimo volume. Então, estudo aqui não falta aqui pra gente, não é mesmo? Então vamos lá. Estamos agora na página 162 e vamos finalizar aqui o capítulo O Companheirismo Verdadeiro. O que estou destacando a vocês aqui, a saciedade, martelantemente, qual é qual é o princípio que devemos cultivar de pronto qual é o de... Vou ler de novo, gente, para ficar bem claro. Qual é o princípio que devemos cultivar de pronto
registrado por João Evangelista nas páginas iniciais do Apocalipse? É o espírito de companheirismo que o repórter profeta aprendeu com Jesus. Por isso, falo em equipe solidária legionária. De modo algum podemos prescindir da primeira caridade, porque do contrário morreremos pela secura da alma, por falta dessa linfa bendita chamada amor fraterno. Sem ele, o coração fica árido, o espírito desértico. Logo, isso se traduz em atitudes estéreis, promotoras da violência, da fome, do aborto provocado, da ganância, do egoísmo, da guerra, da poluição, do racismo, do preconceito de todos os matizes. Não me refiro aqui apenas a esse sentimento humano que nos deve ser intrínseco. Exalto, sobretudo, o amor divino no qual, para o nosso próprio êxito, necessitamos abalizar nossas existências. Reparem que João estava preso pelos romanos, mas era livre pelo Espírito Santo. Ao entrar no dia do Senhor, aquela condição ideal, acima do espaço-tempo humano, ele pôde receber de Jesus, por ordem de Deus, por intermédio de um anjo, o livro da libertação espiritual da humanidade. Repositório sagrado que nos conforta ao revelar novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, em que o Pai Celestial faz, abrir aspas, novas todas as coisas, fechar aspas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. O Redentor Apocalipse simplesmente anuncia a maior e mais aguardada notícia de todos os tempos: a volta triunfal de Jesus, nosso Senhor. Ou como está aqui, né? A volta triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada disso seria possível ao nosso entendimento sem esse jornalismo apocalíptico, porquanto nós, os seres humanos, ainda somos muito cegos àquilo que nos pode salvar. João, irmão de Tiago Maior, os, abre aspas, filhos do trovão, fechar aspas, maneira pela qual Jesus se referia a ambos, Marcos capítulo 13, versículo 17, era fiel e corajoso. Mesmo exilado na ilha de Patmos, sua palavra escrita tornou-se companhia para todos os que enfrentam provações, desde as épocas mais remotas até hoje. Assim, devemos agir todos nós e nos prepararmos para sermos sempre companheiros em Cristo, pois o mundo sofrerá a maior tribulação de sua história. Boa Nova segundo Mateus, capítulo 24, versículo 21. O Armagedon está às portas. Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. João se identifica, repetimos, como, abrir aspas, irmão vosso e companheiro, fechar aspas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Porque essas são condições de todos os que se juntam para superar tudo, abrir aspas, na tribulação, no reino, isto é, no testemunho a Cristo Jesus e na perseverança nele, fechar aspas. O irmão Zarur já versejava em seu magnífico poema da amizade. Que a amizade se mostre no perigo, no luto, na ruína e no sofrer, porque afinal é fácil ser amigo nas horas deliciosas de prazer. Pois eu tenho espírito de velho que não compreende a vida em solidão. Meu particularíssimo evangelho. A amizade é a minha religião.
Estamos diante de um impoluto exemplo de como a liberdade não depende das circunstâncias externas, mas da comunhão com Deus. João não se deixou abater pela opressão de indivíduos ignorantes e reféns do poder humano, apesar de se acharem donos do mundo. Estes sim eram apenas tristes cativos. Todavia se elevou pela inspiração superior. Ele foi além da visão material restritiva das coisas, tendo seus sentidos ampliados pela revelação celeste, captada no espaço-tempo divino. Ao não se conformar com a condição presente, transformou-se pela esperança e pela certeza do porvir, sustentadas na auspiciosa promessa do Criador Supremo. João não nos facultou um legado de companheirismo autêntico que João nos facultou um legado de companheirismo autêntico que suplanta as dores deste orbe tão desalmado e nos ofertou o seu brado de liberdade corajosa ao não temer receber o Apocalipse. Nesse livro sagrado nos deparamos com as verdades eternas que nos libertam das mentiras temporais. Vislumbramos as profecias que partem as algemas das incertezas. Encontramos as visões sublimes que nos afastam das ilusões terrenas. Desfrutamos das bênçãos que nos livram de toda e qualquer maldição. Por fim, albergamos magníficas vitórias da luz que nos blindam das derrotas que as trevas tentam impor. Que possamos estudar o Apocalipse com atenção e profunda reverência, nos esmerando em compreender e aplicar os conhecimentos que a revelação nos oferta com sabedoria e fé realizante. Por intermédio da vivência desses magnos preceitos, anunciemos os ensinamentos do Mestre com amor, justiça e coragem, para sermos livres como João, o exilado de Patmos, que nos apresentou a libertação pela sapiência espiritual transmitida pelo sábio dos milênios, Jesus. Muito bem, gente, finalizamos aqui então este capítulo, o companheirismo verdadeiro. Então, nós estamos estudando e falando sobre a importância. Você já sabe que a igreja em Éfeso, o que ela mais devia ali para com ela mesma e também para com Cristo, é porque eles tinham perdido o quê? Você lembra? A primeira caridade, o primeiro amor, o primeiro ímpeto, aquela coisa que muitas vezes nos move a fazer aquilo que nos compete fazer. Sabe? Quando a gente começa com aquele fogo todo, mas logo apaga. Como diz o povo, aquele ditado, é fogo de palha. Ou seja, faz aquela labareda enorme no começo, mas logo apaga. E não podemos ser assim. Precisamos continuar a perseverar. Então, o irmão Paiva traz aqui o exemplo de João Evangelista, aquele que conviveu com Jesus quando novo, foi preso na ilha de Patmos e nonagenário pôde receber, como o próprio irmão Paiva traz aqui, ele não temeu e recebeu o Apocalipse, livro que consta lá na Bíblia Sagrada, que inclusive consta as 7 igrejas da Ásia, uma delas que estamos estudando aqui, a igreja em Éfeso. Ou seja, trouxe para nós essa atitude de João e a própria fala dele, irmão vosso e companheiro na tribulação, mostrando para nós que precisamos nós manter esta primeira caridade, manter esse primeiro amor e ajudar os nossos amigos, sermos companheiros de verdade de nossos amigos e termos também verdadeiras amizades.
amizades que importam, amizades que congregam, amizades que realmente faz com que a gente cresça. E aí, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que pensar se nós também cumprimos esse papel quando somos amigos também de outras pessoas. Será que a gente contribui para a evolução daquele meu amigo, daquela minha amiga? Será que eu realmente tenho trazido para a vida desse amigo, dessa amiga, coisas valorosas? Ou eu só trago a fofoca, ou eu só trago a maledicência, ou eu só trago coisas que não evoluem, que não fazem com que a pessoa possa evoluir. Então é um pensamento que a gente tem que aqui trazer e refletir, porque João, como está aqui na página 166, nos facultou um legado de companheirismo autêntico. Veja, ele ao trazer o Apocalipse, ele poderia receber essa mensagem e ficar quieto, ficar na dele, mas não, ele cumpriu com a parte dele. E ao ver, para quem de repente está assim pensando, nossa, mas como assim o Rafael, ele leu o Apocalipse? Ele entra nessa vibração especial, mesmo estando preso, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto. Mas e aí nessa vibração espiritual magnífica, ele tem a oportunidade, gente, de vislumbrar o futuro da humanidade, porque o Apocalipse ele é o livro da revelação. Revelação do quê? Do passado? O passado já foi. É revelação do futuro. Revelação de como o nosso mau comportamento poderia e iria gerar resultados muito complicados. Mas, ao mesmo tempo, que o nosso bom comportamento iria resultar em muitos bons resultados, inclusive recebendo o próprio Cristo aqui no planeta. Então, veja que ele teve essa missão nonagenário. E ele, ao ver toda essa complexidade, ele diz: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ou seja, não só nas coisas ruins, mas também nas coisas boas. E o que isso tem a ver com os nossos irmãos lá na igreja em Éfeso? Não tiveram essa irmandade de um perceber no outro que o amor estava se esfriando, que estava se perdendo a primeira caridade. Amizade, gente. E aí, o irmão Paiva traz aqui o poema da amizade, que a gente já leu aqui também, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur. Ele diz aqui que a amizade se mostra no perigo, no luto, na ruína e no sofrer, pois afinal é fácil ser amigo nas horas deliciosas de prazer. Ou seja, é fácil ser amigo quando está tudo bem, mas e quando não está bem? E aí? Eu realmente estendo as minhas mãos ou eu deixo para lá? Não sou companheiro. Tem uma passagem bíblica, vocês hão de recordar, de um amigo, de uma pessoa, aliás, que tinha 4 amigos, e essa pessoa estava ali paralisada sobre a cama, sobre o leito, e aí tendo Jesus ali, estando perto deles, 4 amigos pegaram o leito, pegaram ali o doente e levaram até o Cristo. Só que eles estavam numa casa. E aí não tinha como entrar, porque a entrada ali da casa estava cheia. E aí o que eles fizeram? Olha o bom companheirismo. Eles poderiam ter desistido. Bom, não dá para chegar ali. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado e com todo cuidado, é claro, a gente não incentiva ninguém a fazer isso nos dias de hoje. As casas, naquela época, eram casas diferentes, né, gente? Eles sobem na casa, tiram ali, né, abrem um espaço bem onde Jesus estava e descem o leito para que Jesus possa curá-lo. Olha aí o bom companheirismo. Ou seja, sabe aquela coisa? Ninguém larga a mão de ninguém. E é o que a religião de Deus, gente, faz com a gente. Ela não larga a nossa mão. Por pior que seja a tribulação que você, eu ou qualquer um de nós esteja passando, meu irmão, minha irmã, seja qual for o desafio, meu irmão, minha irmã, seja qual for o tamanho da sua luta,
Eu tenho certeza que é enorme. Só você sabe o peso que você carrega. A religião de Deus não solta a nossa mão. Sabe aquela coisa? Ninguém solta a mão de ninguém. A religião divina, com certeza, não vai soltar a nossa mão. Ela vai estar ali, firme e forte com a gente, nesse bom companheirismo que João traz aqui. E nessa liberdade que nós temos na religião do amor universal. Veja, gente, que liberdade não é, eu faço o que eu quero, onde eu quiser. Isso é liberdade, irmão Rafael. No conceito humano, talvez seja. Mas no conceito divino, quanto mais nós nos prendemos a Deus, mais libertos nós somos. Você sabia disso, meu irmão, minha irmã? Porque quando a gente diz estar preso em Deus, e Deus é toda a liberdade esclarecida do mundo. Então não mais sofreremos ao infringirmos as leis, tanto materiais e principalmente as leis espirituais. Percebe? Então a gente passa a ter realmente um novo paradigma de liberdade. Porque muita gente confunde liberdade com libertinagem. E não é assim, não precisa ser assim. A liberdade é quando nós nos integramos em Deus. E aí o próprio irmão Paiva cita o exemplo aqui do próprio João Evangelista. Ele, mesmo estando preso materialmente, a sua mente estava livre, porque ele se integrou no espaço e tempo divinos, ou seja, nessa vibração perfeita, trouxe o Apocalipse. Então, eles queriam prendê-lo fisicamente, achando que fisicamente ele não conseguiria fazer mais nada. E mal sabiam eles que eles estavam dando uma chance ainda maior no caso aqui de João, fazer o que ele fez, né? E diz os historiadores, gente, que João primeiro trouxe o Apocalipse, olha só, nonagenário. Depois ele traz a versão do Evangelho de Jesus segundo João, e depois ele traz a epístola dele. Então, quer dizer, não foi só o Apocalipse, ele traz depois outros livros que vão se complementando e vão nos ajudando a entender. Quer liberdade maior que essa, gente? Quando a gente está integrado em Deus, minha irmã, meu irmão, preste atenção nisso. Quando a gente está integrado em Deus, a gente está liberto de todas as coisas ruins. Porque aquilo que é bom, a gente não se sente preso, a gente faz com amor, não é mesmo? Com gratidão. Uma mãe ama o seu filho e ela não se sente presa naquele amor. Para ela, aquilo é um engrandecimento da sua alma. Um professor, uma professora que dá aula, ela não se sente presa, ou ele não se sente preso numa sala de aula, se sente liberto. Um religioso que realmente ama a Deus, a Jesus, ele não se sente preso na religião, ele se sente liberto porque ele está recebendo e aqui de Deus tudo o que ele precisa e aquilo é agradável ao seu coração. Então essa é a liberdade, como diz aqui o irmão Paiva, né? É a liberdade que a gente realmente tanto precisa para a nossa vida. Espírito de companheirismo, não perder a primeira caridade, e aí a gente consegue ter essa liberdade tão importante que muita gente procura, mas procura apenas pelo prisma material. Depois ele trazer aqui o trechos do poema da amizade do irmão Zaru, o irmão Paiva diz assim: estamos diante de um impoluto exemplo de como a liberdade não depende de circunstâncias eternas, mas da comunhão com Deus.
Certo, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua participação aqui. Então, lembrando, deixa nos comentários o que você entendeu. Pode deixar sua pergunta e a gente vai procurar responder. Pode colocar aí o que você mais gostou, tá bom? E aí a gente conclui aqui a nosso encontro de hoje dessa forma, né, no modo gravado aqui, mas que você vai poder assistir, reassistir, vai poder compartilhar também com seus amigos, tá bom? Então, fique à vontade. E a gente vai concluindo então com a nossa saudação de paz e de boa vontade. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. E a Jesus as nossas palmas, o nosso amor e a nossa eterna gratidão. Salve Jesus! Muito obrigado, minha gente. Fiquem com Deus e até a próxima.